E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu resolvi fazer um vídeo para vocês ensinando vocês a montar um PC gamer barato. A gente vai comprar as peças, depois eu vou fazer outra versão desse vídeo aqui montando o PC de verdade. Eu acho que é um bom tema para trazer aqui no canal, vocês não acham? Bom, eu sei que muita gente tem problema com isso, inclusive muita gente acaba comprando gato por lebre, né? Eu acho que manjar de computador é a coisa mais importante da sua vida se você quiser economizar dinheiro, porque tem muita gente vendendo computador vagabundo aí por 3 mil, 4 mil reais e você poderia economizar uma grana violenta nisso. Então eu tô aqui na Kabum, eu não sou patrocinado pela Kabum, antes que vocês pensem alguma coisa. Eu tô utilizando a Kabum porque eu acho que é um site bom pra gente analisar os preços e principalmente porque é um site muito conhecido, tá? Se você for procurar no Mercado Livre, no Balão da Informática, em sites mais underground, provavelmente você vai economizar um dinheiro a mais e a nossa média de preço é no máximo 2 mil reais, um computador que consiga rodar tudo que a gente tem hoje em dia, tipo Assassin's Creed Odyssey e coisa do tipo, tá bom? Bom, vamos lá, meus amigos. Primeira coisa que você tem que saber quando você for montar o seu computador. A primeira coisa é o processador. Então você escolhe o processador e depois você escolhe as outras partes do computador, ok? Você pode economizar um pouco no processador porque ele não é tão importante assim para os seus jogos. Ele é uma das peças fundamentais do computador. Ele vai influenciar a velocidade dos loads do seu jogo, ele vai influenciar a velocidade que você liga o computador, que você usa programas, mas dentro do jogo o que importa é a placa de vídeo. Então, você pode ter um processador vagabundão e uma placa de vídeo boa e rodar ele bem, a menos que a sua placa-mãe e seu processador sejam realmente muito ruins e não aguentem o tranco de uma placa de vídeo muito potente. Aí você vai ter gargalo, tá? Mas enfim, eu espero que vocês entendam mais ou menos essa parte. Eu não vou tentar ser ir muito adentro, porque eu não quero que vocês se percam, beleza? Então vamos lá. Tem duas marcas de processador, a Intel e a AMD. Como a gente está montando um computador barato, a AMD é a nossa escolha. Por quê? Porque a AMD é muito mais barata que a Intel. A AMD ela é também pior um pouco do que a Intel em performance. Embora que a nova geração da AMD, dos Ryzen, está melhor do que a geração da Intel. Então a AMD é mais barata e melhor atualmente, mas no geral os processadores antigos da Intel batem os processadores antigos da AMD também. O problema é que um processador da Intel é o dobro ou o triplo do preço do processador da AMD aqui no Brasil, né? Então lá fora a galera pode até discutir, mas aqui no Brasil não. Então vamos escolher um processador da AMD, vamos escolher um processador bom, vamos escolher esse FX 8300, que é um processador muito bom, é um processador muito forte, e, inclusive eu utilizei esse processador por muito tempo, né? Dependendo do que você vai fazer também, é interessante que você pesquise, né, as coisas que você precisa comprar. Por exemplo, eu quero montar um computador para editar vídeo, para fazer vídeo para o YouTube. Então eu vou precisar de um processador um pouco melhor do que esse. Esse é um bom processador, mas ele talvez não seja o suficiente ou talvez não seja bom o suficiente para o que você quer fazer. Por exemplo, usar programas como Photoshop, usar programas bem pesados mesmo, entendeu? Programas de streaming, coisas do tipo. Mas eu utilizei ele durante boa parte da história do meu canal. No momento eu estou utilizando o Ryzen 5, que é um processador muito bom, o melhor processador que eu já tive na minha vida. Ele ajuda muito na hora de processamento de vídeo e tal. Mas o processador que eu utilizava, que é esse que a gente colocou aqui no carrinho, ele não é tão assim, tipo, tão quebrado também. Então ele dá pro gasto com certeza. Tem um problema em você comprar esse processador, é que ele é plataforma AM3. A AM3 é basicamente a geração anterior, né, da nossa querida AMD. A geração, ela vai subindo. Então, por exemplo, todos os processadores AM3, agora eles não funcionam mais com a nova plataforma AM4, que é a nova. Então, se você quer comprar um Ryzen, se você quer ter novas tecnologias, que nem novas memórias, coisas do tipo, você vai precisar comprar uma AM4 e não uma AM3. Então, se a gente montar esse PC de 2 mil reais, provavelmente a gente não vai conseguir aproveitar muitas peças desse computador no futuro, perfeito? Então, esse computador vai ser bom para esse momento, mas não lá na frente. O futuro vai pegar aí, sei lá, daqui a um ano, quando a gente precisar trocar algumas peças nele, principalmente o processador e a placa-mãe, aí a gente vai ter que trocar outras coisas como a memória RAM e até mesmo a própria placa de vídeo também, beleza? A placa-mãe tá bem cara aqui, tá R$399, é um preço bem alto, eu não pagaria isso nessa placa-mãe, e eu acho que você pode conseguir encontrar ela por R$299 tranquilamente, mas vamos colocar aqui porque a gente tá falando da Kabum, a gente não tá falando de montar o PC mais barato ever, a gente tá falando só sobre montar um PC gamer relativamente barato, ok? Com uma média de 2 mil reais, que não é pouca grana, mas enfim.
Então a gente já tem o kit principal, que é o processador e nossa querida placa-mãe. O processador ele é tipo um videogame, né? Você tem o videogame que é a placa-mãe, e aí você tem o cartucho, que é o processador, você vai conectar ele, vai colocar os parafusinhos, tudo certo. Isso é uma coisa que a gente vai cobrir depois, beleza? Depois disso, a gente precisa colocar uma memória RAM. Qual seria a memória RAM dessa placa-mãe? Aqui, se você for ver, ó, a placa-mãe é a M3 DDR3, então a gente precisa de memória DDR3. A memória DDR4 não funciona na placa-mãe DDR3 e a memória DDR3 não funciona na placa-mãe DDR4 também. Então, você vai precisar comprar uma memória RAM muito específica para isso. Hoje em dia, eu diria para vocês que 8 GB de RAM tá perfeito. Tem gente que precisa de 16 e você pode comprar 16 GB e colocar de boas nesse computador. Lembrando que daqui a uns 2 ou 3 anos, talvez esse computador não esteja mais tão bom e você precise trocar a placa-mãe e aí você vai ter que trocar as memórias RAM também. Então a gente está falando sobre um computador que vai ser bom por agora, tá? Mas que não vai ter uma longevidade tão grande. O meu PC, por exemplo, ele é AM4 e eu imagino que ele vai durar pelo menos uns 10 anos. Eu imagino que a plataforma vai durar esse tempo. Pelo menos foi o tempo que a AM3 durou. Então vamos lá, colocar duas memórias RAM dessas. Sempre é melhor você ter duas memórias RAM do que uma, por causa que o processador conversa com elas individualmente, né? E aí faz com que seja mais rápido. A gente está comprando uma promoção também, mas 15%, né? Acho que não vai fazer tanta diferença no final do nosso orçamento, tá? Lembrando que eu também vou colocar aqui os preços à vista, tá? Porque aí fica mais fácil da gente pegar esses descontos. Geralmente quando eu compro também eu faço isso, tá? Então, beleza, a gente já tem aqui a nossa parte principal. Agora falta os componentes, né, que não são principais para você rodar o computador. Como, por exemplo, o gabinete, a fonte e a placa de vídeo. Essas coisas elas são importantes, mas você pode economizar um dinheirinho aqui. Bom, a fonte, eu recomendo uma marca EVGA, porque é uma das minhas marcas favoritas de placa de vídeo. Nunca tive problema com uma fonte, com uma marca. E eu tenho fonte EVGA que já vai fazer uns 10 anos. Nunca tive problema com ela também, então eu recomendo. Dependendo da placa de vídeo que você vai colocar, você vai precisar de uns 400 ou de uns 500. Nossa, muito dificilmente você vai precisar de 600. A menos que você vá montar, por exemplo, um computador que tenha 4 placas de vídeo, ou até 2 placas de vídeo, dependendo da versão delas. Então, não exagere nessa parte. Se você está pensando em montar um computador que rode tudo, mas que não saia tão caro, talvez a placa, uma de 450 já é o suficiente. Aqui no momento, a gente vê que a diferença da de 450 para de 500 é só R$25, então acho que vale a pena. A gente vai comprar essa de 450 da EVGA. Vamos também agora analisar, vamos ver, o que falta? Falta gabinete e também falta placa de vídeo. Vamos falar de placas de vídeo. Placa de vídeo, a gente tem a AMD e a gente tem a NVIDIA. São duas marcas concorrentes. A AMD ela é muito boa e barata, que nem no caso da Intel, só que a NVIDIA é muito melhor do que a AMD. A AMD ela tem potência bruta, a NVIDIA ela tem tecnologia, e geralmente tecnologia faz com que as placas durem mais tempo. Então, você tem uma placa, por exemplo, com 300 GB de potência, mas ela não roda os novos jogos porque esses jogos usam uma tecnologia que a NVIDIA possui, e mesmo que a NVIDIA possua, sei lá, 100 GB de potência, ela consegue rodar esse jogo liso. E eu já tive muitos problemas com a AMD, e por conta disso você tem que trocar as placas da AMD todo ano, porque todo ano sai uma tecnologia nova de jogos e você não vai ter essa tecnologia na sua placa, né? Um exemplo são as RTX. A RTX é uma tecnologia nova que surgiu agora e tá na NVIDIA, mas pode ser que ele vá também para a AMD e até chegar na AMD vai demorar um tempinho. Então, isso vai fazer com que você jogar jogos RTX, eles funcionem melhor na NVIDIA, antes da AMD lançar a sua placa de vídeo RTX, que ainda nem tem data para ser lançado, tá? Bom, eu recomendo que você compre uma placa mid-end, que é uma placa meio a meio. Como que seria essa placa meio a meio? Na NVIDIA, a gente coloca entre 50 e 60, né? O número final da placa, 50 e 60, as placas meio a meio. Por exemplo, se eu colocar aqui 1050, 1050 é a placa meio a meio, ou seja, ela é ótima em performance e ela é relativamente barata. Aqui a gente encontrou a 1050 de 2 GB, GDDR5, 600 pila. É muito pouco memória RAM, 2 GB, então a gente vai ter que procurar uma melhorzinha, porque senão a gente vai ter problema para rodar jogos pesados, que nem o Call of Duty World at War, né? Um jogo que não vai rodar dessa placa. Aqui a gente tem uma de 4 GB por 699. Se você procurar, você consegue encontrar essa placa, inclusive eu já achei em alguns lugares. Então, dependendo da marca, você consegue achar essa placa tranquilamente.
Deixa eu digitar aqui GeForce NVIDIA 1050, só pra gente ver mais ou menos aqui. Tá, achei aqui. Eu quero uma de 4 GB porque, como eu falei pra vocês, a gente tá montando algo que rode. Não tem uma de 4 GB, só tem de 2 GB. De 2 GB é muito pouca coisa. Então vamos ver a 1060, que é a mid-end ainda, só que provavelmente vai sair bem mais cara. A gente tem a 1660, inclusive, que é a geração atual da NVIDIA. Você vê que os preços vão lá pra cima, né? Mas não tem problema você comprar uma geração atrás, não, viu? Falando pra vocês, sendo bem sincero com vocês. Eu queria achar... Acho que não tem 1650, essa é a versão mesmo. Bom, aparentemente a gente vai ter que colocar essa daqui de 640, né? Mas é mais como placeholder, porque ela não vale a pena você comprar ela por causa das 2 GB de RAM. Não vai rodar jogos, né? Pode rodar jogos online, que League of Legends, Call of Duty, no médio, como é o nome? Rainbow Six, coisa do tipo, mas essa placa de vídeo vai cair muito rápido, você vai precisar de comprar uma nova depois. Então, não vale a pena você investir dinheiro numa coisa que não vai durar tanto tempo. Mas, se for 4 GB, ela vai durar tranquilamente por essa geração e um pouquinho mais. Então a gente fechou o computador, é só isso que a gente precisa. 1.789 no boleto. Obviamente vai faltar o HD, né? E eu recomendaria que vocês não comprassem um HD, compre um SSD. O SSD está relativamente barato, só que ele tem bem menos potência que o HD. O HD geralmente tem terabytes, né? O SSD está nos gigas, mas ele é muito mais rápido, é muito mais legal para você utilizar, tanto nos jogos quanto nos outros periféricos, beleza? Talvez ter 240 megabytes vai ser uma coisinha meio ruizinha aí, mas enfim. E a gente terminou. Aí você vai falar, pô, Dark, e o gabinete? Você não colocou o gabinete. Gabinete, claro. Todo gabinete é igual, basicamente. Então você pode utilizar o seu gabinete que você já tem aí, se você tiver um computador, ou você pode comprar um gabinete novo. Eu recomendo que você compre um gabinete novo que tenha filtros de poeira e coisa bonita. Só que aí você vai gastar uma graninha talvez um pouquinho maior. E aí talvez não valha tanto a pena no final das contas. Por exemplo, esse gabinete da Knox aqui, eu não sei. Ele parece ter tudo que a gente precisa. Então, por que não colocar ele aqui, né? Não é um gabinete bonito, mas... E nem gamer, com luzinha e coisa do tipo, mas é aquilo. A gente tá montando um PC que funcione, né? Então pronto, vamos ver. Quanto que deu? Deu 2065. Vamos ver quanto que... se for na prestação vai sair bem mais caro. Mas enfim, dá pra gente comprar tranquilamente esse PC. Aí você pensa, será que isso roda os jogos que eu quero? Eu imagino que esse PC rode tranquilamente, né? O Assassin's Creed Odyssey. Eu vou entrar no YouTube aqui. Assassin's Creed Odyssey. Pronto. 1050. Vamos ver se ele roda. Lembrando que na questão do videogame, do computador, ele vai rodar baseado na placa de vídeo dele. Então o que importa é a placa de vídeo. Não importa o processador que você está utilizando. Óbvio que vai ter gargalo, coisa do tipo, se você botar uma placa muito potente. Mas no geral, o que a gente foca aqui para montar um PC, na questão dos games, é a placa de vídeo em primeiro lugar. E essa é a parte mais tranquila também de você trocar. Por exemplo, se você comprou essa 1050 porque você não tem dinheiro agora, e daqui 6 meses você tem, você pode comprar uma placa de vídeo melhor e colocar no seu PC e continuar rodando os jogos da geração. Esse PC aqui, como eu falei para vocês, ele tem a limitação do AM3, né? Então você não pode atualizar isso, mas você pode continuar colocando memória RAM nele, ter 16 GB. Se você não utilizar programas muito pesados, que nem os editores de vídeo, coisas do tipo, você não vai sofrer. E ênfase que atualmente ele é bom. Por exemplo, se você for renderizar um vídeo em 1080p, você vai renderizar isso em 20, 30 minutos tranquilamente com esse computador. Agora, no caso do Ryzen, você renderiza isso em 10 minutos, 15 no máximo, entendeu? E com placa de vídeo ainda, você consegue renderizar um vídeo desses em 5 minutos. É o tempo que eu tiro aqui para fazer as minhas renderizações. Porque eu trabalho com isso, então eu preciso ter um PC que faça isso rápido. Porque muitas vezes a gente brinca com a velocidade, né? Contra as outras pessoas que estão fazendo vídeo. Então lançar uma notícia antes, às vezes impacta. Ter o melhor PC para isso é a melhor coisa. Então... Nesse caso aqui a gente tem um processador bom pra caramba, provavelmente ele vai aguentar o tranco por muito tempo, placa-mãe Asus muito boa, mas só que ela tá bem carinha, talvez a gente consiga achar ela mais barata. A memória RAM tá de boas na Lagoa, tá em oferta, inclusive essa memória RAM. A fonte EVGA também tá em oferta. E ênfase que essa fonte é muito boa, eu uso ela aqui, eu recomendo que vocês comprem ela. A placa de vídeo 1050 seria a menor possível para você rodar os jogos no máximo, tá? Aqui você vê ele rodando Assassin's Creed, não tá rodando a 60 frames da cidade, mas eu imagino que se você estiver em campo aberto, coisa do tipo, você rode, ó, tipo, tranquilamente, dá para jogar. Lembrando que se você for ver o PlayStation, o Xbox, eles não rodam a 60 frames, eles rodam a 30. Então, basicamente, você vai rodar a mesma coisa que o Xbox, uma coisa assim.
assim, gastando esse dinheirinho aí, sendo que o computador serve pra outras coisas também. Beleza, Cléo? Bom, agora eu vou almoçar lá. Um grande beijo, um grande abraço. Lembrando que estou sempre aberto aí a feedbacks. Deixem aí nos comentários. Um grande beijo e amo vocês.